Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fundamentos. Vamos falar sobre liberalismo, tá? O que é liberalismo? Um detalhe importante que já te deixo aqui é que o conceito liberalismo ele pode se referir a três questões que nós vamos ver então a partir de agora neste vídeo, tá? Pode ser só uma questão social, pode ser econômica, enfim, pode ser mais do que isso. Inicialmente, precisamos entender que o conceito de liberalismo, como basicamente é uma ideologia política, econômica, filosófica, que surgiu tanto no século XVII, século XVIII, enfim, e nos dias atuais foi ampliando como nós conhecemos. E basicamente, como você está vendo aqui, ó, defende a liberdade individual, direitos naturais de vida, de liberdade, de propriedade, Estado limitado, controle do Estado, de certa forma, economia de mercado, separação de poderes, né? Pelo menos em executivo, legislativo, judiciário, coisas do tipo. E ele se desenvolveu em duas grandes áreas: o liberalismo político e o liberalismo econômico, que depois surgiu outro tipo de liberalismo, que é o que muita gente às vezes se confunde e acha que é a mesma coisa, que é o liberalismo social. Vou falar também um rapidinho sobre ele. Mas toda vez que você ouve falar sobre liberalismo, você precisa entender que normalmente vão estar envoltos desses dois conceitos, né? A questão política, de liberdade civil, democrática, e o liberalismo econômico, o livre mercado, o capitalismo, coisas relacionadas a isso que nós vamos ver também a seguir, tá? O principal pensador, no caso o chamado pai do liberalismo político, John Locke, inglês, é o chamado contexto, não é, a Revolução Gloriosa. O que defendia ele? Ele dizia que o governo deve proteger os direitos naturais do cidadão, exemplo, a vida, a liberdade de ir e vir, a propriedade, o conceito de propriedade foi bem discutido nesse período também. O que é propriedade, né? De fato, o poder político vem do povo e não de Deus, basicamente contra os ideais absolutistas franceses, principalmente, tá? E se o governo falha, o povo tem direito à revolta. Questão do liberalismo. E isso, evidentemente, influenciou muito a Constituição americana e os conceitos do que o pessoal chama de iluminismo. John Locke, basicamente, tem uma frase muito famosa dele que é: onde não há lei, não há liberdade. Tá? E aí volta a dizer, todos esses conceitos você escuta muito ouvir falar, né? As emendas da Constituição norte-americana é muito famosa e bebeu da fonte exatamente dessas questões aí. E até porque existe toda uma mística americana, não sei se você sabia disso, eu posso até depois trazer alguma coisa, mais na frente eu posso trazer algumas questões dos pilares dos americanos, dos Estados Unidos no caso, de como é que surgiu e tudo mais. Mas enfim, então o liberalismo político surge desses ideais. O poder emana do povo. E o povo, se o governo falha, o povo tem direito a revoltar-se. Já Adam Smith, ou Smith, né, é pai do liberalismo econômico. Então já uma outra questão, anos depois, só para você ver aqui, ó, Locke, final dos anos 1600, já Adam Smith, metade dos anos 1700, né, para ser mais preciso, em 1776, o escocês teve uma obra muito famosa, A Riqueza das Nações, muitíssimo famosa mesmo, e que defendia a economia deve funcionar sem intervenção estatal, a livre concorrência e a mão invisível do mercado equilibram a economia. Tá? E a busca individual pelo lucro pode beneficiar toda a sociedade. Isso, inclusive, é a base do capitalismo moderno. Eu vou dar um exemplo simples. Se você pega, por exemplo, o período da pandemia, que foi um período bem intenso, bem complexo, né? Você pegava remédios
sei lá, você pegava vitamina C. Eu lembro, eu tinha farmácia na época por exemplo, mas é fictício. Digamos que uma vitamina C custasse aquelas efervescentes R$ 10 para vender na farmácia. 9, 8, 9, R$ 10 era a média de preço. No período que estourou a pandemia, como houve uma demanda gigante, houve uma busca muito grande, né? Tinha demanda, oferta e demanda, né? Então, tinha uma demanda gigante. Os laboratórios queriam, no caso, os distribuidores queriam vender para a farmácia, para depois revender a 15, R$ 20, para depois a gente ainda revender essa mercadoria. Então, imagina só. Então, e aí disseram: olha, vamos intervir, vamos congelar o preço, isso, aquilo, outro. E na época disseram: não, a mão invisível do mercado vai fazer o seu trabalho. Com o passar do tempo, as coisas foram se amenizando, a procura foi diminuindo um pouquinho mais, ou algumas farmácias começaram a guerra de preço, começaram a baixar, ou até perder dinheiro na hora de, né, para poder conseguir despachar e se livrar do estoque. Então, de forma natural, os distribuidores começaram a baixar o preço, foi voltando até que a pandemia foi se estabilizando e os preços foram se normalizando. Esse é um exemplo clássico. A livre concorrência e a mão invisível do mercado equilibram, controlam preços e outras questões. E a busca individual pelo lucro pode beneficiar toda a sociedade. Então, esse é o princípio básico. E que Adam Smith dizia: não é da benevolência do padeiro que esperamos o nosso pão, mas do seu interesse próprio. Ou seja, o padeiro tem o interesse de ganhar dinheiro. Por mais que eu esteja aqui no YouTube, eu tenho o meu lado de professor de muitos anos de sala de aula, de gostar, de querer ensinar. Mas também tem um outro lado, né? Eu também não sou tão bonzinho assim, eu preciso ganhar alguma coisa. Nem que seja um like que você vai ter que dar agora. Nem que seja a sua atenção, nem que seja a sua doação ao canal. Enfim, o que quer que seja. Depois surge o liberalismo na prática em outras questões, com um cara chamado Benjamin Constant. Alguns ideais a partir de Benjamin Constant surgem outras questões que não vem ao caso aqui do vídeo, tá? Depois eu vou trazer para vocês em outro vídeo. Tem a ver depois com questões de positivismo, enfim. Mas basicamente era um suíço francês, pensador e político, atuou na Revolução Francesa e no início do liberalismo constitucional, defendeu a separação entre o poder político e a liberdade individual, tá? São coisas distintas, um governo constitucional limitado por leis, beleza, ó, vai ter um governo? Vai, mas existem leis, chamadas de Constituição, né? Que vai exatamente dizer o que o governo pode e o que o governo não pode. E a diferença entre liberdade dos antigos, ou seja, participação direta, e a liberação dos modernos, direitos individuais. Começou todo esse processo de reorganização. Benjamin Constant teve esse papel importante nesse sentido. Tá? Há muitos críticos em relação à forma com que ele pensava e quis executar tudo isso. A liberdade, basicamente, ele dizia: a liberdade consiste em garantir a cada um o direito de viver como quiser, desde que não prejudique os outros. Então, a liberdade individual ainda tinha um forte apelo aí nessas questões, tá? Então, até questão do tipo, olha, é como se pegássemos hoje o termo e dissesse: olha, não tem problema se fulano se drogar, desde que ele só atrapalhe a ele mesmo. De alguma forma isso acontecer, não tem problema. Ideais, né, na prática. Então, basicamente, nós podemos resumir. É um resumo do resumo, tá, pessoal? Como eu sempre trago aqui, é só um contexto para entendermos algumas questões, né, mais profundas depois. Então, no século XVII, John Locke e o contrato social. 18, Adam Smith e o livre mercado. E depois o liberalismo político se expande, queda do absolutismo na Europa. Então, basicamente, esse é o contexto histórico do que foi ocorrendo. Depois veio a Revolução Francesa, enfim.
Em resumo, política, economia e sociedade, a democracia representativa, direitos civis, Estado de Direito, tudo isso é o que o liberalismo defendia na parte política. Na parte econômica, capitalismo, livre mercado, propriedade, direito à propriedade privada. E dentro das questões sociais, liberdade de se expressar, né? Liberdade de expressão, de religião e de imprensa. E aí, ó, eu separei um material bem grande aqui, mal vai dar para você ver direitinho, mas só para mostrar o seguinte, que houve, assim, tudo foi gradativo, não foi de uma hora para outra, não chegou a aconteceu isso. E é interessante observar que o liberalismo clássico, tá? Dele surgiram novos conceitos, que foi o neoliberalismo e o liberalismo social, tá? Eles tiveram, por exemplo, o neoliberalismo teve um boom década de 1970, 1980 e de certa forma perdura ainda versões desse conceito de neoliberalismo. Então, em termos de período, de origem, de como surgiu, de quando surgiu, tá? Liberalismo clássico, século 17 e 18, neoliberalismo, século 20, anos 70 e 80, e o liberalismo social, século 19, e depois versões no século 20. Origem histórica do liberalismo clássico, iluminismo, John Locke, Adam Smith. No neoliberalismo, reação à crise do estado de bem-estar. O que acontece? Principalmente lá nos Estados Unidos, por exemplo. Teve o período do bem-estar, né? O bem-estar da família, de coisas desse tipo que começou a surgir. Então houve uma revolução econômica. Só que nos anos 70 e 80 começou um decaimento de tudo isso. Então foi preciso os governos, muitos desses governos que se espelhavam nos Estados Unidos ou o próprio Estados Unidos tiveram que mudar tudo isso, né? No liberalismo social, a origem histórica tem a ver com críticas ao liberalismo clássico, né? Uma nova visão de se ver o mundo. O foco principal no clássico é liberdade individual mais economia. No neoliberalismo é economia de mercado mais desregulamentação, né? Ou seja, de ter um controle menor do mercado. No social, tem a ver com justiça social, liberdade individual sempre prevalecendo. O papel do Estado, no clássico, é mínimo. No neoliberal, é mínimo, com ênfase no mercado, na parte econômica. No social, o Estado já entra como moderador de algumas questões. Ele é o promotor da igualdade. Então, por exemplo, a igualdade das minorias, como é muito defendido nos dias atuais, tá? Na política econômica, livre mercado, sem intervenção. Eu já comentei, né? Direitos sociais, pouca ênfase no clássico, não tinha muito objetivo em falar sobre isso. No neoliberalismo, pouco ou nenhuma ênfase, mal se fala também. Só nessa questão de livre mercado, de capitalismo, meio que toca um pouquinho, mas pouco mesmo. Já no liberalismo social, é uma alta ênfase, questões da saúde, da educação, do trabalho digno, chamados direitos, né? Vários tipos de direitos surgiram exatamente nesse liberalismo social, final do século XIX, início do século XX, né? Enfim, coisas desse tipo. E reverberam até os dias atuais, de uma forma geral, até a própria Constituição hoje nossa tem muito nessas questões do liberalismo social ou da social-democracia, que são conceitos bem conectados um com o outro. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre social-democracia. Exemplos de defensores do clássico: Locke, Adam Smith, Benjamin Constant. No neoliberalismo, Milton Friedman e Friedrich Hayek. No social, John Stuart Mill, na fase final, né? E também John Rawls. Exemplo de aplicação da clássica dos Estados Unidos pós-independência, no Reino Unido no século XIX. No neoliberalismo, o exemplo clássico, Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos, e Thatcher, a primeira-ministra lá no Reino Unido. Teve um monte de bronca, teve as questões das greves dos mineradores, então foi uma ênfase interessante. No liberalismo social, nós temos o caso da Europa Ocidental, pós
que é a Segunda Guerra Mundial. Países nórdicos também, né, tiveram grande influência, principalmente a Alemanha, a França. Visão sobre desigualdade para o clássico natural, o resultado do mérito, né? O importante é a meritocracia. No neoliberal, a visão de desigualdade é tolerada desde que o mercado funcione, não interessa se você está desigual ou não. Se o mercado está funcionando, beleza. Já no liberalismo social, não. Deve ser combatida com políticas públicas, né? Vem primeiro o liberalismo público em relação a outras questões. Exemplo disso que aconteceu, algumas políticas de que Fernando Henrique Cardoso tinha, que Lula eram mais neoliberais, que Lula veio com conceitos liberais sociais, por exemplo. O governo Bolsonaro vinha com conceitos mais neoliberais, mais de direita, né, o centro-direita, e depois Lula, agora nesse mais recente, agora o governo, veio mais com conceitos liberais socialistas, social-democratas, né, questões políticas públicas sociais, tá? Deu para entender um pouco sobre isso. Então, resumindo, o liberalismo clássico surgiu com filósofos iluministas, né, com revolucionários de certa forma, defende que a liberdade individual é o valor supremo, ou seja, é um pouco até mais radical mesmo, o individual prevalece, o Estado deve apenas proteger direitos básicos, que é direito à vida, à propriedade e manter na segurança, e a economia deve ser livre sem intervenção. De forma bem misturada, assim, misturando os conceitos sociais, políticos e econômicos, é o clássico, né? Já no neoliberalismo é uma reinterpretação do clássico, ganhou força pós toda a problemática do bem-estar, né? Tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, nos anos 70. Defende a redução do Estado, né? Ou seja, a redução do poder da intervenção do Estado, privatizar, volto a dar o exemplo no Brasil, né? A busca de Fernando Henrique Cardoso de privatizar várias estatais, reduzir o peso do Estado nesse sentido, o livre comércio, desregulamentação, ou seja, regulamentação, existe um monte de marcos regulatórios, e a partir do momento que você passa a ter ideais neoliberais, foca em desregulamentar algumas questões, algumas regras de como é que deve funcionar, onde o mercado o próprio mercado por si só vai controlar. E muito associado a políticas mais agressivas de mercado. O objetivo é ainda assimilar o conceito lá básico do lucro, visando o lucro, né? Primeiro o lucro, depois, né? Depois o restante. E já no liberalismo social, tem muito a ver com os problemas que o próprio capitalismo puro gerou, né? Então, busca analisar e pensar nos problemas sociais primeiro, concilia liberdade individual com justiça social. Então já muda um pouco, tá? O liberalismo social não tem tanta preocupação com o fator econômico e com as questões políticas, mas a nível individual, né? Do que eu tenho direito a pensar e agir, enfim. Aí, desse sentido, liberalismo do pouco poder do Estado também, mantém-se, e é muito presente em partidos social-liberais europeus, democracias liberais modernas, como o caso, né, de vários países da América do Sul, tem muito essa característica também, tá? Esse é um resumo do liberalismo. Perceba que tudo termina afunilando em conceitos de esquerda, de direita, de questões sociais ou não. Eu vou deixar aqui no final agora 2 vídeos para você. O que é ser de esquerda, de direita, se você não assistiu ainda, e o outro falando sobre a social-democracia, que também é importante você entender. Tá aí o resumo do resumo. Você sentiu falta de alguma coisa? Deixa nos comentários que depois estaremos trazendo em outros vídeos complementares a este aqui. Valeu, grande abraço.